Bem-vindos ao nosso canal AP Abras. Antes de tudo, quero agradecer ao canal Novo Lar por essa colaboração incrível. Obrigada pelo apoio. Agora, prepare-se para uma novidade nessa evolução de obra de dezembro de 2024. Os blocos já foram todos erguidos e a construtora está a todo vapor nos acabamentos. Fique até o final desse vídeo e aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com quem ama acompanhar evoluções de obras. Não esqueça de ativar o sininho de notificações para sempre que tiver um vídeo novo no canal, você ser notificado.